Acontecendo hoje? Good. Bora lá, dona. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, todas, todes, bem-vindos a todos. Estamos aqui, né? A ideia é abrir essa primeira roda de conversas, porque é isso que a gente está se propondo, abrir rodas para que a gente possa partilhar conhecimentos e experiências, porque é por aí que a gente vai crescendo, né? Esse encontro foi organizado pelo Núcleo de Estratégia e Formação do Grupo das Mulheres. O Grupo das Mulheres é um grupo que se formou com o intuito de formar e equipar, né? Formar basicamente o Conselho Municipal da Mulher aqui em Piracaia. E a ideia é que esse grupo, esse grupão que a gente chama, depois sirva de apoio para o conselho, né? Vire um coletivo, já é, né? Mas que a gente sirva de apoio. Então, nada comum a gente se alimentar para poder apoiar e criar estratégias, né? Esse é um grupo de estratégias, que é por aí que a gente vai pensar, né? Então, a ideia é trazer pessoas que queiram partilhar suas experiências, e hoje nós estamos trazendo duas pessoas muito bacanas, Thalita e Maga, e eu acho que a gente pode começar convidando-as a se apresentarem, a falar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência. Bom, eu sou a Patrícia, para quem não me conhece, eu sou educadora há mais de 30 anos e sempre trabalhei com adolescentes, e agora eu sinto uma necessidade imensa de ampliar esse escopo, né, principalmente depois dessa pandemia que escancarou, né, a chaga, né, da violência da mulher, né, e que é um escopo imenso, né, que vai desde aquela que sofre na pele, né, até aquela que nem imagina que está sendo violentada, né, e que, aceitando isso, passa para os seus filhos, para os seus netos, e a coisa se perpetua, né. Então, é um trabalho hercúleo, assim, imenso. Então, bem-vindos. Vamos começar. Maga quer falar um pouquinho, depois passamos para a Thalita, e aí a gente abre a roda para ideias, conversas, trocas, enfim. A ideia é essa, tá bom? Valeu, vamos lá. Boa noite, muito obrigada por todos que estão presentes. Meu nome é Maga, eu sou educadora, também há um bom tempo. Trabalhei um bom tempo no Objetivo, depois entrei na Rede Municipal de Piracaia, sempre trabalhando com crianças, alfabetização. Tive um problema sério de saúde, um aneurisma cerebral que me afastou de sala de aula. E assim, nunca parei de estudar, porque é um hobby, né? Fiz gastronomia, que era uma terapia para mim, nesse momento de sair, né, de sala de aula, que para mim era tudo que mais importava, porque a educação eu acho que ainda é a melhor forma de mudar o mundo. E aí agora estou na área da psicologia, e comecei um projeto de pesquisa, né, iniciação científica pela FAPESP, com esse tema, né, sobre a violência da mulher, que hoje realmente é muito grande, é uma coisa assustadora. Nós estamos trabalhando 11 cidades da rota de transporte, conseguimos os dados dos últimos 10 anos, e assim, a cada dia eu fico muito mais horrorizada com a situação, e realmente nós precisamos fazer algo, né? Aproveitando que eu estava trabalhando as 11 cidades, eu pedia de Piracaia. E eu fiquei chocada. Porque sempre ajudei as mulheres próximas, as questões, fui vítima disso. Eu falo assim, eu tenho meu lugar de fala porque consegui sair, né? Tenho 2 filhos, os criei sozinha. E, assim, isso é muito importante. Eu falo que, para mim,
o que me valeu a pena e o que eu acredito é que toda mulher, quando ela chega no inferno e ela acha a saída, é a sensação mais incrível do mundo. Porque você sabe que nunca mais você vai permanecer lá. Você pode até cair em outras, né? Mas você não vai permanecer porque você sabe a saída. Então, isso é incrível. Toda mulher precisa achar a saída, gente. E nós podemos mudar um pouco isso. Piracaia tem uma questão cultural em vários assuntos. Eu falo pela minha experiência de vida, pela minha família. Eu fui vista já como a ovelha negra da família por não permanecer nessa situação, porque sua avó também passou por isso, sua mãe passou por isso, isso acontece, a mulher precisa ficar, a mulher tem que estar, né, criar, ter a sua família estável, tudo, mas não é estável. É um ambiente doente, é um ambiente insalubre para qualquer criança, não é bom de forma alguma. Então, isso é importante, a mulher ela consegue estar onde ela quiser. Eu consegui. Então, estou aí, acho que na minha 4ª graduação, fiz várias pós-graduações, estou pesquisando. Meu filho mais velho hoje tem 22 anos, a minha caçula está com 16 e deu tudo certo, passando por momentos, por situações de saúde gravíssimas e eu continuo na luta e não consigo, sabe, imaginar de outra forma. Jamais faria diferente. Então, hoje, o que me deixa feliz é ter saído da situação que eu estive. E então a gente precisa trabalhar, eu sempre falo que a prevenção, a conscientização é muito mais fácil do que trabalhar com as situações já enraizadas, né? Porque é difícil, não é fácil. Quando você está nessa situação, você fala, não tenho para onde ir, não tenho o que fazer. Às vezes, por muitas vezes, você fala, eu preciso aceitar. E aí, quando tem aquela coisinha lá do fundo, sabe, é uma luz no fim do túnel. Não, gente, eu consigo, ainda dá. Eu ainda tenho força, eu ainda tenho como. E é isso que as mulheres precisam encontrar. Sabe, essa luzinha no fim do túnel, esse ainda eu consigo mais um pouquinho. E é sempre assim, é o mais um pouquinho. E hoje as meninas, os adolescentes, elas precisam entender que o sapo não vai virar príncipe, que a fera não vai virar príncipe, né? E, e os meninos precisam também se conscientizar. Não é porque eu tive uma família que foi assim que eu preciso ser assim. Eu posso ser diferente. Né? Eu falo assim que eu criei meu filho para respeitar. Eu criei meu filho para entender. Você tem mãe, você tem irmã. E o que você não quer que aconteça com a sua mãe, com a sua irmã, você não pode fazer com o filho com a filha de ninguém, nem com a irmã de ninguém. Então é bem por isso, né? E trabalhando nisso, nos artigos, escrevendo, estudando muito sobre o assunto, com os cursos, esse curso da USP que vem muito a somar, a Andrea está fazendo, ela é encantador, né? A gente vê muita coisa triste, mas também a gente enxerga além no que a gente vai conseguir com isso, né? A gente vê onde chegar, a gente tem um ideal. E aí nós começamos a criar essa ONG, essa associação que é Reescrevendo uma História, onde cada um pode reescrever sim a sua história, pegar a chave da sua vida e falar, não, eu direciono a minha vida, eu consigo direcionar a minha vida. Então isso é demais, é por aí. A Reescrevendo uma História, ela realmente é para esse fim, reescrever a história das pessoas. Então ela já está em fase de o projeto já está registrado, a ONG já está sendo registrada, os advogados já estão cuidando disso, nós temos já os associados fundadores, e aí agora é só abraçar a mesma causa, procurar abraços, procurar parcerias e colocar para andar. Os projetos, eles são muitos, né? Recentemente eu fui convidada para escrever, para ser coautora de um livro, mas eu não, por falta de tempo, não pude aceitar. E assim, dos
dos projetos da ONG é estar reescrevendo a história dessas mulheres com a escuta, para motivar as outras, porque a partir do momento que você tem uma vivência, você tem um impulso de uma vivência de uma outra mulher, você sabe que você também consegue. Então, tem várias situações que a gente pode trabalhar, estar nas escolas fazendo essa conscientização, esse trabalho de prevenção, e é isso que a gente pretende, e o conselho vem, assim, muito para ajudar, é necessário demais para que a gente possa, né, ter esse direcionamento, de ter esse apoio, e é isso que nós precisamos de verdade. E aí, assim, que é tudo muito novo, eu falo que, assim, a ONG, ela é um embriãozinho, né, é uma associação, ela já tem uma história, mas ela está bem ainda o embrião, que ela está prestes a nascer. E ter encontrado o grupo, ter encontrado vocês, ter encontrado já esse trabalho, né, em andamento sobre o conselho, vem muito, muito, assim, um momento muito bom. Foi coisa da espiritualidade mesmo. E é isso, gente. Nós vamos aí nos unirmos e vermos onde conseguimos chegar. Que maravilha, Maga. Nossa, que trabalho maravilhoso que vai fluir por aí. Estou adorando isso. Nossa, muito obrigada. Eu que Thalita, fala um agradeço, gente. pouquinho de você e do teu trabalho maravilhoso. Tudo bem, gente? Boa noite. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Thalita, né? Que todo mundo já sabe. Eu tenho 4 filhos jovens adultos. A minha mais velha tem 20 anos e as minhas 2 caçulas têm 18. Tem um menino de 19. E, bom, eu sou promotora legal popular, fiz a formação das PLPs em 2019, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Fiquei muito feliz de ser, pelo convite de vocês, da Andréia, em especial, para vir aqui falar. Já fui a Piracaia umas 2 vezes, eu gosto muito da cidade, mas faz muitos anos que eu não vou, acho que a última vez deve ter sido 2016, por aí, mas em outra oportunidade eu vou de novo, agora conhecer melhor por outros olhos também. Bom, eu sou arquiteta de formação, sou professora também, professora técnica, sou arquiteta desde 2002, sou professora desde 2013, e por ser arquiteta, durante muitos anos, a minha atuação foi muito mais no movimento de habitação, né, do direito à moradia, e aí a educação, ela desde antes de 2013 já era uma pauta de estudos. Então eu cheguei a participar de um grupo de estudos aqui na Faculdade de Educação da USP, acho que em 2010, se eu não estou errada, foi 2010 que eu participei desse grupo. E a partir disso eu comecei a ter um olhar um pouco mais atento para a questão da educação. E em 2013 eu comecei a sentir a necessidade 2013 e 2014, eu comecei a sentir a necessidade de entrar no movimento feminista e entender um pouco mais sobre os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher e os mecanismos de acolhimento para as mulheres em situação de violência. E isso coincidiu com o início de eu lecionar, com o início do meu trabalho como educadora. Porque, como a Maga estava dizendo, né, quando a gente está dentro de uma sala de aula, também dava aula para adolescentes, né, formação técnica, você está dentro de uma sala de aula com adolescentes, e quando você se dispõe a ouvi-los, que eu imagino que seja também a situação da Maga, até pelo jeito que ela fala, quando você se dispõe a ouvi-los ou começa a prestar atenção neles, então quando a menina chega na sala de aula com uma blusa de moletom num calor de 30 graus, já batia o olho, já sabia que alguma coisa errada não estava certa, né? E aí já chamava, falava assim, eu queria conversar com você no final da aula. E pergunta, o que está acontecendo? Por que você está de blusa de frio? Você está doente? E aí, quando você... a questão é de você ir cultivando a confiança dos estudantes,
porque as violências começam a vir à tona. E aí eu não sabia para que lado correr, sabe? Quando se eu começo a ouvir os maiores absurdos vindo dos seus estudantes, das suas estudantes, e aí a questão eu comecei a sentir muita necessidade de entender como funcionam as redes, né, de acolhimento e de enfrentamento à violência contra a mulher. E também eu sou uma mulher lésbica, me entendo como uma mulher lésbica, desde 2014, 2015, mas desde adolescente eu me entendia como bissexual. Foi depois nos meus 37 anos que eu entendi que era lésbica e não bissexual, mas enfim, isso também trouxe para mim uma proximidade com os estudantes LGBTs de uma maneira geral, não só com as meninas. Então eu acabava ouvindo denúncias, chegavam como professora, denúncias de violências tanto contra as meninas quanto contra os estudantes LGBTs de uma maneira geral, né, população trans, alguns estudantes, alguns meninos trans, algumas meninas travestis, meninas lésbicas, meninas bissexuais e meninos gays também, que chegavam com situações de violência, e até situações de violência contra as mães. Então, isso sem contar os casos que as crianças na escola das minhas crianças chegavam e falavam assim, olha, minha mãe está passando por não sei o que, será que sua mãe não consegue ajudar? E aí a gente começou a criar, também participei da fundação de uma comissão de direitos humanos na escola de educação fundamental dos meus filhos. Então, num primeiro momento, era para a gente debater as questões de direitos humanos de dentro da escola. E aí a gente começa a perceber que quando chega uma situação dentro da escola de uma criança que está precisando ser acolhida, em geral, a situação em casa não está bacana. Então, contando uma situação, sem falar nomes, obviamente, isso aconteceu com uma das grandes amigas de uma das minhas filhas caçula, que um dia ligou e falou assim, Bibi, que é a minha filha, né? Bibi, será que sua mãe consegue me ajudar? Porque eu não aguento mais apanhar. E a situação era que a menina sofria maus tratos físicos e morais, né, humilhações e agressões físicas por parte da mãe e do padrasto. Para ter uma ideia da situação, uma vez a menina deixou cair um pote de pimenta no chão e quebrou o vidro de pimenta e ela teve um tufo de cabelo arrancado com um pedaço de couro cabeludo junto. E além do cárcere privado, de ser privada de ir para a escola, de ter o celular retido, do padrasto olhar as mensagens para ver se ela não estava saindo com nenhum garoto, a gente está falando de uma menina de 14 anos, a gente não está falando de uma criança de 10 anos, a gente está falando de uma menina de 14 anos que, como todas as meninas de 14, 15 anos, e os meninos também, tem vontade de sair, de beijar na boca, de experimentar as coisas. Enfim, quando essa situação foi levada para o Conselho Tutelar, né, infelizmente a escola não acatou a denúncia, a escola não encaminhou a denúncia para o Conselho Tutelar, então eu acabei fazendo isso de maneira individual, e aí isso fez com que o Conselho Tutelar demorasse muito mais para chegar na família dessa menina. Quando o Conselho Tutelar chegou na família dessa menina, o que se descobriu foi que existia uma situação de violência muito grave do padrasto para com a mãe da menina. Então, esse padrasto, uma das formas dele torturar essa mulher era obrigando ela a bater na própria filha. Ele não só agredia e violentava e ameaçava a esposa, a companheira, como ele obrigava a esposa a maltratar a filha, sob ameaça de maltratá-la ainda mais. Então, quando a gente começa a falar das situações, né, em cada universo que a gente entrar, então, dentro de uma escola de ensino fundamental, dentro de uma escola de ensino médio, quando a gente vai para o serviço de saúde, né, todos os lugares, a gente acaba colhendo denúncias, e essas denúncias, a gente precisa de ter
conhecimento, né, e disseminar como essa iniciativa que vocês estão tendo em Piracaia, eu acho que é de extrema importância, porque a gente precisa realmente expandir as redes, né, tanto a rede de acolhimento, que é esse primeiro momento de ser um lugar de segurança para que essas mulheres, essas meninas possam chegar e possam dizer o que está acontecendo com elas e possam se sentir seguras para dizer o que está acontecendo com elas, como uma rede robusta de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Porque, como a Maga estava dizendo, né? Da mesma forma que é possível sair da situação de violência, em muitas situações, as mulheres não têm ideia de que elas estão passando por violência, ou elas não têm ideia que existe uma rede que pode acolher, que pode ouvir, que elas vão ser ouvidas, que elas não vão ser desacreditadas, né? Que elas vão ser acolhidas nas suas denúncias e que essas denúncias podem ser encaminhadas. Um outro caso que eu estou acompanhando agora recentemente é da Faculdade de Educação da USP, aqui de São Paulo. Recentemente, no mês de junho, um funcionário da Faculdade de Educação da USP estava dentro do ônibus circular, que é o ônibus que circula dentro do campus, e ele assediou uma estudante dentro do ônibus, apalpando os seios dela, dentro do ônibus. Essa estudante, ela estava dentro do ônibus, ela não sabia que, ela não era da Faculdade de Educação, ela não sabia que ele era um funcionário, ela sabia que era um homem que estava apalpando os seios dela dentro de um transporte coletivo. Então, ela se manifestou, ela rechaçou o cara e tal, e as outras meninas e mulheres que estavam dentro desse ônibus se solidarizaram com ela e chamaram a polícia, e o motorista do ônibus só deixou o cara descer do ônibus quando a polícia chegou, e esse cara foi preso em flagrante. Só que ele pegou 1 mês de encarceramento. E aí ele voltou para a função dele dentro da universidade, depois disso. Nesse 1 mês, a esposa desse funcionário, ela é advogada, e ela, para fazer a defesa do marido, ela foi coletar assinaturas das colegas de trabalho mulheres, para dizer que ele era um homem íntegro, que ele nunca mexeu com ninguém, na tentativa de desacreditar a denúncia do flagrante da estudante que tinha denunciado. E quando uma das funcionárias da biblioteca foi colaborar com a esposa do rapaz e foi coletar assinaturas desse abaixo-assinado, se descobriram 14 casos de assédio desse mesmo homem contra funcionárias, colegas dele, todas as situações ele apalpou os seios das colegas de trabalho. E nenhuma delas, em anos que esse homem, em uma década que esse homem trabalhava dentro da universidade, nenhuma mulher tinha se sentido confortável para denunciar, porque todas elas, em algum momento, pensaram, não, devo ser eu, né? Eu é que devo, sei lá, ele deve ter esbarrado, deve ter sido sem querer, mas se eu voltar para casa e contar para o meu marido, será que meu marido vai acreditar em mim? Será que ele vai achar que eu estou dando mole para o cara? Será que as pessoas vão acreditar no que eu estou falando, porque ele é um colega de trabalho? Então, existe uma série de situações. Eu trouxe primeiro uma situação de um ambiente escolar, e agora eu estou trazendo uma situação de um ambiente laboral, complementando a situação que a Maga já trouxe, de um ambiente doméstico. Porque a violência contra a mulher, ela está em todos os espaços, ela está no transporte público, ela está no trabalho, ela está na escola, ela está dentro de casa, ela está em todos os lugares que a gente frequenta, né? E aí, no final das contas, agora também, assim como em Piracaia, essas mulheres da Faculdade de Educação da USP constituíram um coletivo, um ajuntamento das mulheres funcionárias, e estão, num primeiro momento, fazendo um acolhimento para depois encaminhar uma denúncia. Elas estão sistematizando as denúncias e vão encaminhar as denúncias para o Conselho Universitário, para que esse rapaz seja julgado. Ele já está sendo julgado no Conselho Universitário por ter descumprido a função dele como funcionário, que é trabalhar e não apalpar os seios das alunas dentro do circular da USP, obviamente. E aí, agora também, essas 14 denúncias das funcionárias
E aí é que faz o sentido, quando a gente tem esses espaços de acolhimento, esses espaços de escuta qualificada, né? Como que vocês estão começando a construir agora esse embriãozinho que vocês estão falando aí, que a Maga falou, né? De começar a construir, são esses espaços que possibilitam que as mulheres falem, que as mães levem suas filhas, que as meninas consigam falar sobre as coisas, porque é muito difícil, né? Para todas nós que já passamos por situação de violência, é muito difícil dar o primeiro passo, tomar coragem para sair da situação. E como a Maga disse, quando a gente consegue sair de uma situação de violência, é uma liberdade que parece que a gente ganhou asas, né? Que a gente está começando a viver de novo, assim. Eu passei por uma relação abusiva durante 6 anos com uma mulher. Então, as violências contra as mulheres, elas acontecem entre mulheres também. E é muito difícil a gente nomear e conseguir dizer, né? Olha, existe uma outra mulher que está me violentando. E obviamente que o mais comum são os casos em que homens são agressores de mulheres, mas a estrutura do patriarcado, né, o machismo como uma estrutura social, ele coloca isso, inclusive, nas relações entre as mulheres, em todas as relações. Não à toa, a esposa desse funcionário da Faculdade de Educação da USP estava lá defendendo o marido, né? Porque faz parte da estrutura patriarcal. O papel dela de esposa dentro dessa sociedade, o que é esperado dela é que ela defenda o marido, que ela defenda o homem dela, né? A gente não pode ter garantia nenhuma, também não posso inferir se ela passa por violência com ele dentro de casa ou não, mas no imaginário, né, ela tá defendendo porque ela sequer consegue acreditar que aquela pessoa é capaz de cometer violências. Então, se ele já cometeu violências contra ela, se ele já cometeu, não estou afirmando, né? Ela pode nem ter percebido que ela estava passando por situações de violência também, muitas vezes. Então, e aí existe uma série de estruturas sociais que fazem com que essas percepções, essas denúncias sejam muito difíceis. Então, por exemplo, uma das funcionárias lá da Faculdade de Educação da USP, ela relata assim, sabe, quem é que ia acreditar que um rapaz jovem de 30 e poucos anos como ele tinha assediado uma mulher de 65 como eu? Né? Eu sou gorda, né? Então entram outras estruturas, como as estruturas de raça, por exemplo. Quando mulheres negras denunciam abusos, em geral elas são menos acreditadas do que mulheres brancas que estão denunciando os abusos, né? Quando mulheres gordas denunciam, as pessoas falam, não à toa que foi uma polêmica quando teoricamente, aquele humorista, né, eu não acho muita graça, né, foi lá e disse que quando a mulher feia é estuprada, ela tem que agradecer o estuprador porque quis estuprar ela. Então, essa estrutura patriarcal diz que as mulheres que não estão dentro do padrão de beleza que é colocado, então aí a gente está falando de raça, de racismo, de capacitismo, de gordofobia, né? Então a gente está falando que mulheres gordas não podem ser assediadas, mas elas são assediadas. As mulheres gordas são assediadas e elas são desacreditadas, porque se fala assim, nossa, como que alguém foi assediar uma mulher gorda? Uma mulher cadeirante é assediada. Nossa, como alguém foi assediar uma mulher cadeirante, né? Então, todas essas estruturas de opressão, elas acabam aparecendo e são interseccionais com as violências já do machismo, né? Então, o machismo, ele não é a única estrutura, vai se somando com outras estruturas, como a transfobia, né? Eu lembro uma vez que uma aluna minha, travesti, foi assediada por um homem dentro do transporte público também, e ela mandou ele calar a boca, mandou ele se afastar, e ele bateu nela dentro do transporte público e falou, você deveria me agradecer porque eu estou te paquerando, porque o assédio não é paquera, né? Mas a transfobia ela é tão grande porque, e ela se mistura com o machismo nesse momento,
porque parece que mulheres trans são obrigadas a aceitar qualquer tipo de assédio como se fosse um elogio, como se elas fossem menos mulheres ou menos desejáveis, e por isso um assédio deve ser encarado como um elogio ou como uma paquera. Então tem essa série de interseccionalidades que eu acho que é uma das coisas que as promotoras legais populares trazem bastante, que é interessante a gente pensar, mas eu acho que o primeiro passo sempre é a gente ter esse espaço da escuta qualificada, que é esse espaço o embriãozinho que vocês estão começando, que é a partir desse embrião que se consegue levar as denúncias para que elas sejam apuradas e para que essas mulheres sejam acolhidas e atendidas nas suas necessidades, e a gente consiga fazer um enfrentamento à violência contra a mulher, que assim como infelizmente, assim como o Covid, é uma pandemia, né? E ela tem durado já os últimos 522 anos de Brasil. Então, acho que... Nossa, Thalita, muito interessante. Eu ia até pedir para você falar um pouquinho sobre esse feminismo interseccional, que acho que é desconhecido, às vezes, das pessoas, e muito... Né, traz muito para a gente, né, na formação desse conselho, porque você vê que não é a mulher, né, dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, né, domiciliar, né? Ela passa por várias coisas, né, e todas se interligam. Muito, super interessante isso para se ter, né, quando da formação do conselho e das atuações, né, que a gente for desenhando. Muito obrigada para vocês duas. E eu acho que agora a gente pode abrir, né, para perguntas. Quem quiser colocar alguma coisa, perguntar, uma ideia, um complemento. O que vocês acham? Bom, primeiro retomar o fôlego aqui, né? Porque vocês trazem coisas assim que nos atravessam, né? Eu acho que a maioria do pessoal que está na sala são mulheres, tem alguns homens e assim, né? Eu não sei como cada pessoa é atravessada por isso, mas o que vocês trazem, eu tenho certeza que, olha, que muitos de nós, se não digo todos, mas já presenciamos ou já sofremos, né, alguma situação de violência, e eu fico pensando assim, né, por onde começar, né, assim, a gente tem essa escuta, pensar, o começo é ter uma escuta ativa, é uma formação de professores, assim, sabe, você fica pensando, porque são tantas atrocidades, assim, tantos absurdos, né, mas que estão assim, hoje não me aconteceu nada, mas a gente não pode garantir o dia de amanhã, por exemplo, né, aquela coisa de que a gente só vive o hoje mesmo, né, sendo mulher, a gente só vive o hoje e olha lá. Então, assim, eu estou aqui pensando exatamente nisso, né, qual seria o caminho, ou se são vários caminhos, né, que vocês trazem tantas coisas, e então eu fico pensando na questão da saúde, né, como a gente tem pessoas despreparadas nesses espaços para um acolhimento, né, a gente ouve cada absurdo, então é isso, eu acho que todas essas faltas de apoio, né, que não é uma falta, né, são vários serviços que às vezes a mulher não consegue o atendimento, como isso enfraquece a denúncia, né? Porque daí a pessoa desiste, né? E pensar que a denúncia é você fazer numa instituição que é uma instituição patriarcal, machista, uma instituição racista, enfim, né? A denúncia é feita para a polícia, né? Enfim, ainda tem essa questão de que você vai ali, poucas são as delegacias da mulher, né? A gente não tem aqui na região, eu acho que tem Bragança, mas assim, daí até sair daqui, né? E eu estou tentando trazer isso muito para cá, né? Como a gente lidar com isso aqui, como a gente pode fazer. Eu não sei se a Maga tem alguma experiência assim de como lidar com essa situação aqui, e a Thalita de como pensar assim, como a gente pode fazer nas escolas, não sei, sabe, gente? Eu estou jogando assim.
Espero que vocês entendam o meu sufoco aqui, até para elaborar a pergunta, porque não é fácil, não é um tema fácil de lidar. Então, assim, falando um pouquinho da nossa realidade, é realmente muito difícil. Hoje, para uma mulher conseguir fazer uma denúncia, ela tem que ir para outra cidade, né? Geralmente acontece aos finais de semana, ela precisa ir para outra cidade, a exposição é grande. Eu já vi situação de estar acontecendo algo sério e você faz a denúncia e fala, mas eu já estive aí há 2 meses atrás, e ela aceita e continua, em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Então, isso é sério, entendeu? E o problema, gente, é de todos, sabe? Não é da assistência social, não é da saúde. Hoje a Vanessa está aqui, nós trabalhamos no turismo, e é de todos, sabe? Nós estamos dentro, né, de um poder público, nós trabalhamos com o público, nós trabalhamos com pessoas, e quando isso chega para nós, nós não podemos nos calar de forma alguma. A questão hoje está muito pior, realmente. Eu acho que essa questão da pandemia, quando a Thalita falou que é uma pandemia que está durando aí, né, desde o descobrimento do nosso país, é verdade, nós nos preocupamos com a Covid, mas hoje eu parei para almoçar e eu ouvi assim, Rio de Janeiro teve 7 denúncias por hora de violência contra a mulher no primeiro semestre, em média. 7 denúncias por hora. Isso, gente, nós estamos falando de quem fez denúncia. Mas nós sabemos que é uma pequena parcela. Entendeu? O tanto de gente que eu conheço que não chega a fazer denúncia, o tanto de gente que eu conheço que não faz uma terapia, que não procura ajuda, porque geralmente ela é vista como uma louca, ela é vista como uma desequilibrada, eu tive situações de pessoas que ou cometeram suicídio, ou chegou a ponto de homicídio, sabe, ser vítima, porque a família falava, não, você tem que aguentar, sabe? Você não casou, agora aguenta. Então, a pessoa não enxerga um caminho. E é isso, essa coisa mais humanizada, o atendimento mais humanizado, ele é extremamente necessário, porque ela precisa ter esse primeiro momento, essa escuta, esse acolhimento. Eu senti falta disso, eu precisei disso. E eu encontrei pessoas que me ouviram e que estavam do meu lado. E é isso que eu pretendo ser para outras pessoas sempre. Porque isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, quando você tem alguém que venha, te abrace, te acolhe e fala, não, você consegue, você tem como. Não é fácil, não é fácil, sabe? É uma mistura de sentimentos, ora você está assim, numa situação desesperadora para sair, ora você fala, não, mas acho que eu também estou fazendo algo errado, você fica naquela coisa que você se culpa. Então, procurar, às vezes, o atendimento que tem, nós temos o CRAS, nós temos algumas coisas, mas chegar a esse ponto logo de cara é muito difícil. Então, esse atendimento, essa situação, ter na saúde esse atendimento humanizado. Eu vi um vídeo outro dia de uma médica que ela faz esse tipo de acolhimento, é incrível o tanto de pessoas que ela consegue tirar dessa situação. Gente, é surreal. Você fala assim, é possível. Então, isso é dentro da saúde, é dentro da educação, é dentro de todos os departamentos. E é isso que a gente precisa conscientizar nas escolas, os professores, trabalhar com as mães. A Kátia está aqui, Kátia Grassetti, ela está também com esse projeto muito bacana de estar trabalhando com as mães, de estar fazendo essa conscientização das mães para elas, né, de alunos, para entender melhor. Porque é questão de entendimento mesmo, é aquele trabalhinho de formiguinha mesmo que a gente está falando, é a questão cultural, é a questão de a gente normalizar o que não é normal, porque acontece isso. Muitas vezes, depois de tanto tempo trabalhando com isso, vendo isso, vivenciando isso, às vezes eu fico assim, gente, mas será que eu estou vendo coisa onde não tem?
Porque é tão surreal quando você vê as pessoas normalizando, naturalizando o que não é natural, que você fala, será que eu estou fora da casinha? Sabe? Tem horas que te dá aquela bambeada. Então, assim, quando a gente pega números, quando a gente pega planilhas que vêm, que a maioria das pessoas são conhecidas, quando você vê a procedência daquele BO, quando você vê a situação daquilo, você fala assim, meu Deus, será que eu estou mesmo? Isso é ser humano? O ser humano é capaz disso aqui que eu estou vendo? Então, é essa conscientização da população no geral que a gente tem que fazer, de trabalhar com a parte dos adolescentes, com essa, sabe, na formação de pessoas com uma visão diferente. Isso, acho que é um primeiro passo que dá para ser tomado. Eu tenho uma pergunta, Maga. Como é que você acha que... Porque muitas vezes, fora a dificuldade dessa mulher chegar, né, a um ponto que ela possa denunciar, um ambiente seguro, né, muitas nem imaginam que isso é possível, né? Que elas têm essa possibilidade. Mesmo que você crie um espaço, elas às vezes nem sabem que esse espaço existe, né? O que eu queria colocar aqui, sugestões, como é que a gente faz para divulgar um trabalho como esse, dizer para essas mulheres, vamos dizer que a gente forme aqui um grupo de escuta, que a gente já tem pessoas que têm experiência nessa área, que faz parte do grupo das mulheres, como é que a gente pode fazer para levar essa informação para elas, né? Como você disse, a escola, mas o que vocês acham, assim, como é que a gente populariza essa informação? Alguém teve alguma experiência, assim, que surtiu efeito? Que... Assim, eu vejo muito, os casos que eu sempre recebi foi dentro da escola. Ou a criança vinha contando, sabe? E criança é inocente, né? Ela chega, nós tivemos uma situação de um pai que ele abusava de todos os filhos. Ele engravidou a filha mais velha, sabe? Engravidou a mãe e a filha ao mesmo tempo. E quando esse menino chegou, ele estava no 5º ano, 10 anos, né? Eu tinha esse aluno no 5º ano, tinha uma aluna no 4º, no 3º, que era a sala que eu dava aula, e tinha uma aluninha no 1º, que era a sala da minha filha. Eles falavam assim, mas a gente achava que toda a família era assim. Isso acontecia com todas as crianças. Então, quando a gente fala que tem que ser trabalhado, tem que ser... tem essa parte de conscientização, eu não vejo outro caminho sem ser a escola. Trazer essas mães para dentro da escola, com palestras, sabe, com trabalho, assim, que ela consiga captar a mensagem. Nossa, mas eu estou passando por isso. Nossa, mas isso acontece na minha casa. Quando você trabalha com criança de 5º ano, que é de 10 anos para cima, a gente vê até pelo PROERD, com questão de droga, o que você ouve? Ah, mas isso acontece na minha casa. Ah, mas isso meu pai faz. Entendeu? Eu tive alunos que o pai, ele quando a criança ia mexer em qualquer coisa deles, eles colocavam numa cerca elétrica. Eles davam choque na criança, para ela não falar nada. E eles vinham para a escola todo marcado, como a Thalita falou, a gente, né, via, ou vinha um calor, com calça, com moletom, isso acontece muito. E quando você pergunta, a criança mostra as marcas, sabe, de fio quente. Então, o professor, ele é um instrumento-chave para tudo isso. As palestras em escola, porque quando você vai trabalhar com adolescente, o adolescente no final sempre vem e fala, olha, isso está acontecendo na minha casa. Porque ele sente a liberdade de falar. Aí a Vanessa falou a questão da ouvidoria. Também, gente, sabe, de ter essa ferramenta, né, que a pessoa possa ligar, que ela possa ouvir. Minha filha, ela tinha um projeto de conversa, converseaqui.com,
na época da pandemia, que eles conversavam com os jovens, eles entravam, eles falavam a questão de ansiedade, de depressão. Isso, nossos jovens hoje têm muito. Teve uma questão de uma amiguinha da minha filha, que estava no namoro, uma menina, é um colégio particular, assim, a gente fala, não, são pessoas, elas trabalham isso, né? Elas vivenciam de uma forma diferenciada, porque quando a gente pensa em violência da mulher, a gente fala, isso acontece nas periferias. Não, é em todo lugar, é com todo mundo. Ela começou a contar o que acontecia, ela falava assim, não posso vir muito na sua casa, porque meu namorado não deixa, eu não posso postar nas redes sociais, porque meu namorado não gosta. Eu não posso fazer isso, porque meu namorado não quer. E ela tem 16 anos. Né? Tem aquela cartilha da ONU Mulheres, que eu acho o máximo, namoro legal. Amor, lê isso. Sabe? Lê isso. Você é muito nova para passar por isso. E assim, para ela conseguir sair do relacionamento, porque quando ela falava que ela queria terminar, o namorado começava a chorar, ele falava, não, porque eu não posso aceitar, não, porque eu te amo, porque isso, porque aquilo. E ela sempre voltava e ela sempre caía. Então, é muito próximo. É muito próximo. As questões acontecem a todo momento na nossa cara. E essa parte da conscientização, essa parte da humanização, ela é essencial. E escola, esse projeto que a Kátia tem hoje, nós conversamos e eu achei fantástico, sabe? Que ela está com um projeto de coordenação e ela falou, eu vou abrir esse espaço para as mães, eu vou abrir esse espaço para conscientização, para falar sobre isso, sobre o tema, porque ainda é um tema muito restrito. A gente fala, é muito aberto, é muito isso. Não, gente, é demais restrito. A gente vê em ambiente mesmo de trabalho. Você sabe, a partir do momento que não tem uma política pública de um homem que é um assediador, ele não poder ser contratado, ele vai pensar 2 vezes para fazer. Sabe? Ter essa questão, quando a gente fala de um funcionário da USP, imagina a situação, né? De anos você trabalhando com essa pessoa e passando por isso. O quão é desagradável, acho que você tem que ficar o tempo todo fugindo da pessoa. Então, assim, se você tem essa conscientização, essa escuta, um trabalho para que isso, quando chegue ao ponto da denúncia, seja muito bem articulado para que não tenha, sabe, aquela coisa, não, é só mais uma denúncia. Eu acho que vai por esse caminho. Ter essa questão do converse aqui, de estar mesmo disposto, sabe, redes sociais, de ter um telefone, um 0800, que a pessoa possa ligar e ter alguém para ouvir, ter alguém para fazer ter essa escuta no momento, né, de desespero, porque a gente, quando está nesse momento, quando a gente passa por alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é falar com alguém. Nem sempre conseguem procurar família. Nem sempre consegue procurar um amigo, uma amiga, não é tão fácil. Porque você fala assim, o que minha amiga vai pensar? Por mais que você tenha aquela liberdade, por mais que você tenha uma intimidade com a pessoa, você fica, mas, gente, como que eu vou me abrir sobre isso? A partir do momento que você não sabe com quem está do outro lado da linha, é só alguém que está te ouvindo. E uma palavra, às vezes, é muito importante. Dá aquela virada de chave que você fala, nossa, é isso. Entendeu? E a questão de formação, essa questão que minha amiga colocou hoje, né, que o marido dela, ele é professor de direitos humanos, ele é advogado, ele trabalhava em ONGs, e ela falou, nossa, eu fazia esse trabalho de modelagem com elas, de maquiagem, de fotos e tudo, porque a gente precisa ter isso, aumentar a autoestima. Porque quando você está assim, a sua autoestima é tão no chão, você fala, gente, eu mereço mesmo passar por isso. Você olha e você não se enxerga. Você se olha e você não se vê. Então, isso faz com que as coisas comecem a plantar aquela sementinha. Eu sou alguém, eu falo assim, hoje eu tenho o lema, eu me amo e está tudo bem. Sabe? Sempre quando eu vou dar uma balançada, eu falo, eu me amo e está tudo bem. Né?
E a gente vai curando cada feridinha um dia, e você, na hora que você vê que você vai ali dar uma caidinha, você fala de novo, sabe? É mais uma, sabe, aquela coisinha, vou passar aqui um remedinho e vou curar de novo. Porque não é fácil mesmo. A gente precisa entender. E essa questão de ser humanizado, de um acolhimento humanizado, muito, isso é importante, sabe? Da pessoa se sentir segura em falar. Porque só a escuta, só essa parte de ter o programa não é tão eficaz quanto você ter isso de maneira bem acolhedora de verdade. Queria fazer algumas considerações também. Existe já, isso nacionalmente falando, um formulário que é para estar disponível em todas as unidades educacionais, sejam escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, superior, em todo o serviço de saúde, seja público ou privado, e nas delegacias, sejam delegacias da Polícia Civil ou delegacias da Mulher, DDM, que é um formulário que vai relatar por parte dos profissionais atuantes nesses serviços de educação, saúde e da polícia e de segurança pública, todo tipo de violência. E lá tem violência contra a mulher, inclusive com a tipificação da violência pela Maria da Penha, se é violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual. E aí, no alto desse formulário, tem para fazer xizinho, se é um serviço de saúde, um serviço de educação ou se é uma delegacia. É muito importante a gente falar sobre esse formulário, porque esse formulário, muitas vezes, ele fica engavetado nos serviços e as pessoas não colocam eles em prática. Então, quando a gente fala sobre como fazer para que as pessoas consigam chegar no espaço de acolhimento, né, que elas consigam chegar no conselho que vai ser criado, talvez seja importante a formação, mais do que palestras para as mulheres que são mães nas escolas, seja importante a formação para os profissionais dos serviços de saúde e dos serviços de educação, porque os serviços de saúde, como a Maga mesmo estava falando, né, os serviços de educação, eles são uma grande porta de entrada, a gente já existe essa relação de confiança entre os estudantes e os professores, as professoras, já existe uma situação, uma relação de confiança entre o usuário do serviço de saúde e os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde comunitária. Então, esses profissionais, eles já têm essa proximidade com a população. Então, esses canais de denúncia são canais de denúncia que já é uma estrutura que vem dos governos anteriores, né, que não foi criado nesse governo, mas é do governo federal para ser implementado no Brasil inteiro. A questão é a gente conseguir colocar em prática. Então, talvez essa seja uma porta de entrada muito interessante para conseguir chegar nas denúncias. E aí, também um outro dado importante é que para denunciar uma violência não é necessário uma delegacia. Nem delegacia da Polícia Civil, nem delegacia da mulher. Qualquer serviço de educação ou serviço de saúde pode encaminhar uma denúncia para o Ministério Público ou para a Defensoria. E a Defensoria atende todo e qualquer caso de mulher em situação de violência. Gratuitamente, mesmo que a mulher não esteja classificada dentro das características que são exigidas pela Defensoria. A Defensoria, teoricamente, ela só vai acolher casos de pessoas que não tenham condições de contratar um advogado. Isso com exceção de mulheres em situação de violência ou de pessoas negras em situação de violência racista. Mulheres que estão enfrentando violência contra a mulher ou pessoas negras que estejam passando por questões de violência racial, tenha suporte da Defensoria gratuitamente a qualquer momento, independente da condição financeira que elas tenham. Né? Esse também é protocolo da Defensoria Pública. E aí eu não sei se em Piracaia tem alguma unidade da Defensoria ou se tem um Ministério Público Municipal ou se tem alguma representação do Ministério Público Estadual, mas talvez esses sejam canais interessantes
para que o Conselho estabeleça contato, porque a partir desses canais, né, a Defensoria prestando serviço jurídico e fazer a ponte com o serviço de saúde, a assistência psicológica também pode ser acessada através do SUS, para casos de violência, né? Então, como a gente está aqui falando de violência contra a mulher, através do SUS a gente consegue acessar o serviço de atendimento psicológico. E aí existem outros órgãos que podem ser levados através do Conselho para Piracaia, por exemplo, como aqui em São Paulo tem CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, e CDCM, Centro de Defesa e Cidadania da Mulher. Então, são órgãos, o CDCM são municipais e os CRM são estaduais. Então, dá para estudar também, através do conselho, de levar um CRM estadual ou da cidade criar um centro de referência ou um centro de defesa dos direitos da mulher, também, que é um canal para enfrentamento, porque aí eu entendo que o conselho que vocês estão criando já é o canal de acolhimento, né, que é a primeira instância, por onde chega. E para dar vazão, para solucionar essas situações, a gente precisa construir, né, o canal do enfrentamento à violência. E aí eu entendo que a gente consegue isso junto do Ministério Público, Defensoria, e isso pode ser acessado através da construção de um centro de referência, ou de um centro de defesa e cidadania, né? Tem que ver se vai conseguir um acordo com governo estadual para levar um estadual, ou se é mais interessante para o município criar um centro de referência municipal, que aqui em São Paulo, por exemplo, são esses CDCMs. Porque aí essa questão de você ter que se deslocar para ir até a cidade vizinha, para fazer uma denúncia numa delegacia. E as delegacias, mesmo as delegacias da mulher, elas são espaços, na maior parte das vezes, de revitimização, né? Então, a mulher já passou por uma violência, quando ela toma coragem de fazer a denúncia, ela passa por outra violência dentro do espaço de denúncia. E é por isso que a gente acaba achando que sempre esses canais dos serviços de educação e dos serviços de saúde são canais que trazem uma proximidade maior com o cidadão, com as cidadãs, e que possibilita um caminho de denúncia um pouco mais tranquilo, onde a gente tem uma expectativa melhor com relação a essas mulheres e meninas não serem revitimizadas. Existe ainda dentro da promotoria um grupo especial que chama GVID, Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, que aí é só para casos de violência doméstica, não serve para violência laboral, violência no transporte público, nem essas violências na escola, sabe? Mas para violência doméstica, que na verdade, quando a gente fala de violência contra a mulher, 70% aproximadamente, pelos números que se tem, né, que a gente não tem pesquisa também, e durante o atual governo federal, as pesquisas também foram cortadas, e isso dificulta muito a gente ter dados para poder construir as políticas públicas, né? Essa é a grande questão do corte das pesquisas em números. Mas das últimas pesquisas, por volta de 70% das violências praticadas contra a mulher que são denunciadas aconteciam dentro do ambiente doméstico, né? Então, é muito importante a gente falar de violência doméstica, e os núcleos do Ministério Público sempre têm, regionalmente, esse GVID, que é o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica, que também é uma ferramenta que pode ser interessante para estar associada ao conselho que está sendo criado, para que a gente consiga dar vazão para as denúncias que chegam, né? Então, acho que existem caminhos, sim, para a gente ir levando essas denúncias para fazer o enfrentamento, e não necessariamente levar uma delegacia da mulher pode ser a melhor solução. Às vezes, a melhor solução pode ser podem ter outros caminhos, né? E aí é uma questão do conselho mesmo, debater e ter todas essas cartas na mão para poder tomar a decisão que seja mais... que atenda melhor as necessidades de vocês, e conhecendo as possibilidades de caminho,
levar alguma coisa, que às vezes a delegacia vai ser mais um espaço de violência contra as mulheres, infelizmente, isso acontece bastante. Né? E, em especial porque as delegacias, a maior parte, como a Maga mesma falou, né? A maior parte dos casos de violência doméstica acontecem aos finais de semana, e as delegacias da mulher no estado de São Paulo inteiro são pouquíssimas, dá para contar nos dedos da mão as delegacias do estado de São Paulo que abrem aos finais de semana. Aqui na cidade de São Paulo são 2 delegacias que abrem aos finais de semana, e uma delas não é em todo final de semana, só a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, que fica aberta 24/7. E sempre tem alguma delegacia em plantão, e você nunca sabe em qual região da cidade que vai estar essa segunda delegacia de plantão. Isso a gente está falando de uma cidade de 20 milhões de habitantes, né? Então, por isso que eu estou falando que às vezes a delegacia realmente fica uma coisa mais... não tão efetiva muitas vezes. Eu acredito que o conselho vai ser muito mais efetivo do que as delegacias, pelo menos para esse primeiro momento, que é o momento de acolhimento, né? Porque fazer denúncia na delegacia é sempre uma situação muito constrangedora. A Andrea mesmo falou na pergunta dela, né, sobre essa visibilização, né, a mulher que sai da cidade para ir até a delegacia da cidade vizinha para denunciar, já vai todo mundo ficar falando disso, já vai todo mundo ficar sabendo disso, e isso às vezes coloca a mulher em situação de mais risco ainda, né, porque aí o agressor já está sabendo que ela foi denunciar, e aí ele se sente ofendido, e a possibilidade dele ser mais agressivo ainda, ser mais incisivo na agressão, ela existe, né? Existe essa possibilidade de isso se tornar uma violência ainda maior. Então, também tem a questão do sigilo, que é uma questão muito importante, né? Mas aí, em geral, as casas abrigo, né, que são as casas que recebem as mulheres que precisam ser afastadas de seus agressores, que precisam ser abrigadas para fugir de seus agressores, né, essas, em geral, a gente nem deixa mulheres em casa-abrigo na mesma cidade ou na mesma região onde vive o agressor. Uma das mulheres que eu acolhi aqui no Butantã, ela encaminhei para o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que é do governo do estado, e o Centro de Referência transferiu essa mulher com o filho dela para outro estado, porque ela realmente estava em risco de sofrer um feminicídio e da criança ser mais violentada ainda, então ela e o filho foram transferidos para outro estado, sob sigilo, enfim. Essas coisas aí, quando já a gente chega em violências que colocam em risco a vida, a gente precisa de tirar mesmo da cidade. Daí, nessas situações, sair da cidade é interessante. Eu acho que numa cidade pequena, né, como é a nossa, você ir a uma delegacia, isso já é... O bairro sabe, o seu vizinho já vai contar, quem te viu na rua já vai falar, e ao passo que a escola já é um lugar onde se vai, né? É normal, é natural uma mãe ir à escola ou ir a um SUS, a um centro de tratamento da mulher, ela se expõe menos realmente, né, do que ir a uma delegacia. A cidade fica sabendo, né? Isso, em cidade pequena tem isso, né? Também. Thalita, eu acho que você trouxe algumas informações importantes, né? Eu gosto muito de cartilha, sou bem, né, freiriana, eu gosto desse formato de transmitir informação, então acho que a gente pode aí nos debruçar em algum momento para estudar esse caminho, né? Que a denúncia não precisa ser feita só na delegacia, acho que, pelo menos para mim, hoje foi uma coisa importante. E a gente acho que já está caminhando aqui para terminar. Eu gostaria que vocês falassem desses 16 anos da Lei Maria da Penha, né? Vocês que estão aí na pesquisa, na atuação, né? Tanto no ativismo quanto nos movimentos. Como que, sei lá, fazer um breve panorama desses 16 anos da Lei Maria da Penha
e desse agosto lilás, né, que são as violências, acho que tem mais a ver com as violências domésticas, né? Eu não sei como que o governo, como que são as campanhas, né? O que tem, o que elas mudam de fato, o quanto elas impactam nessa realidade da violência contra a mulher. E aí a gente acho que pode encerrar, mas encerrar já pensando que vocês precisam voltar a falar com a gente, né? Porque acho que foi, não que foi pouco, acho que foi muita informação e a gente vai precisar de mais, né? Mais apoio, mais informação, estar mais perto de vocês também. Acho que é isso. Quer falar, Maga? Posso? Vai primeiro? Pode Bom, falar. tá. 16 anos de Maria da Penha, se eu não estou errada, vai ser nesse domingo, né? Que é dia 7 de agosto, que foi o dia que foi feita a Maria da Penha, que foi homologada a lei. Eu acho que a Maria da Penha ela tem alguns instrumentos, algumas ferramentas, né, que são incríveis como legislação. Então, por exemplo, a tipificação da violência, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acabei não falando muito sobre isso, mas a Maria da Penha, ela coloca, eu só citei, né, a violência, ela tipifica as violências. Por que é tão importante a gente tipificar a violência? Porque às vezes a gente por exemplo, aquele caso do assédio que eu contei lá do funcionário da USP. A mulher passou por esse assédio, ela está passando por uma violência sexual. Mas não é só uma violência sexual, é uma violência moral também, porque envolve vergonha, envolve exposição pública, envolve a opinião das outras pessoas que estão em volta, envolve como ela se sente no ambiente de trabalho, enfim. Então, aí, essa mulher, se ela vai numa delegacia, por exemplo, denunciar, e ela chega do lado de uma pessoa que está chegando, que foi violentada sexualmente, ela fala assim, puxa vida, o que eu passei foi tão pouco, né, perto do que, olha essa outra mulher, o que ela está passando. Ou chega alguém que foi espancada, por ser mulher, né, uma violência física brutal, aí ela pensa, puxa, só o meu peito apalpado, não preciso ocupar esse espaço, estou sobrecarregando o sistema, porque isso não é tão importante. E aí a Maria da Penha, ela tipifica as violências para dizer que todas elas são violências e que todas elas são passíveis de denúncia, de acolhimento, de enfrentamento, e que nenhuma mulher é obrigada a passar por nenhum tipo de violência. Todas elas são importantes, obviamente que a gente... Aí existe a escala das violências, né? Então, começa com toda e qualquer violência, começa com a violência psicológica, que é a mulher, que é aquilo que a Maga já falou, sabe? A mulher não acreditar nela mesma, perder a autoestima, perder a confiança em si mesma, achar que ela não é capaz, ficar na dúvida se ela realmente está passando por uma violência ou não, será que aquilo é válido? É um sofrimento que é um sofrimento psicológico e que não existe violência doméstica, por exemplo, que não passe pela violência psicológica. Porque você precisa estar manipulada para conseguir o abusador, ele precisa te manipular psicologicamente para que você se mantenha nessa relação e vá sofrendo as outras violências que depois elas vão aumentando. Depois vem a violência moral, que é a violência do constrangimento. É te expor ao ridículo perante outras pessoas. A violência patrimonial, ela tem uma série de coisas, vai desde a retenção de documentos ou a retenção do celular para que você não consiga se comunicar com outras pessoas, até estelionato, conta conjunta que aí tira o dinheiro, não, o dinheiro que você ganha é para sustentar a casa e o meu dinheiro vai ficar numa conta separada porque eu ganho mais do que você, enfim, tudo isso entra na violência patrimonial. A violência física é a que é visível, né? É a violência que é visível, que é a que deixa marcas, às vezes, né? Porque puxão de cabelo não deixa marca, né? Puxão de orelha não deixa marca, mas existem violências físicas que são visíveis e tem algumas que são invisíveis também.
E aí as mutilações também entram nas violências físicas, e aí a violência sexual, que ela não é só o estupro de penetração peniana, né? Estupro e violência sexual todo e qualquer comportamento que leve a um constrangimento sexual. Apalpar os seios é uma violência sexual, né? Um assédio, importunação sexual é uma tipificação nova agora dentro tem poucos anos, menos do que 16, eu não sei quantos, dentro da violência sexual, que é quando a pessoa fica insistindo em conseguir alguma coisa sexual contra a vontade daquela mulher. Enfim, existe também várias nuances dentro da violência sexual. E a outra coisa que é muito interessante na Maria da Penha, além da tipificação, que eu acho que a tipificação é muito importante, é que a Maria da Penha, a principal prova de que uma mulher está sofrendo violência é a palavra desta mulher que está sofrendo violência. Eu acho que é a única legislação brasileira que quem tem o ônus da prova de inocência é o réu, é o acusado, e não o ônus, porque pela legislação brasileira o ônus da prova é de quem acusa. Né? No caso da Maria da Penha, ela é uma lei que inverte isso. É o abusador que tem que provar que ele não abusou. Não é a mulher que está denunciando que tem que provar que ela foi abusada. E isso é um paradigma muito importante, porque isso faz com que a palavra da mulher, através da Maria da Penha, seja ouvida quando ela resolve denunciar, quando ela consegue denunciar, quando ela tem a possibilidade de denunciar. A palavra dela é a principal prova de que a violência aconteceu. Ninguém vai denunciar, como o caso do Mari Ferrer, ninguém vai denunciar um estupro para ser achincalhada pela opinião pública durante meses e talvez anos, a gente ainda não sabe, né? E a gente vê como é a opinião pública. Então, a palavra da mulher é muito importante de ser escutada, e por isso, na Maria da Penha, ela é... Agora, eu estou só falando coisas boas da Maria da Penha, a grande questão é a gente conseguir colocar em prática. Eu acho que a gente está ainda dando os primeiros passos para que a gente consiga colocar em prática essa escuta qualificada, o acolhimento das denúncias, o enfrentamento à violência contra a mulher, mas eu entendo que é uma ferramenta importantíssima que a legislação brasileira tem, e a gente tem que conseguir fazer uso disso. Tem que conseguir fazer uso da Maria da Penha, até em homenagem à Maria da Penha, que é uma sobrevivente da violência doméstica, uma mulher muito forte, muito corajosa, muito poderosa, e acho que a gente tem que conseguir dar passos mais largos para colocar ela cada vez mais em prática. Só fazendo aqui, né, um comentário e endossando o que a Thalita falou, porque realmente a lei, quando a gente se depara, a gente lê, a gente fala assim, nossa, né, é incrível isso, olha o quanto a gente tem poder e tudo. Mas quando a gente pensa, gente, na prática disso, olhando os dados que eu recebi da Secretaria de Segurança Pública agora, de 10 anos dessas 11 cidades, mais Piracaia, porque Piracaia, a gente só tem esses dados digitalizados a partir de 2014. Você olha e você não vê toda essa lista de violência. Você vê violência física, você vê violência sexual, mas é o ato sexual em si, e aí você fica, gente, sabe, isso da própria delegacia, o próprio BO, entendeu? São raros os casos, quando você... Patrimonial, eu acho que de todas as cidades que eu tenho estudado, não tem. E a gente sabe que tem muito, né? Quando a gente vê a violência, né, verbal, essas coisas, não aparecem. Não aparecem. Então, a mulher realmente, ela se sente, assim, às vezes, a necessidade de, quando realmente aconteceu algo físico, quando aconteceu o ato sexual em si, e muitas coisas ela ainda não tem
essa visão. E é isso que a gente precisa colocar, é isso que a gente precisa sempre bater. A questão, né, do agosto lilás que a gente fala, a gente vê tudo, né? Você vê na TV, você vê, ai, setembro amarelo, você vê todos os outros movimentos. Esse, ele ainda não aparece tanto, sabe? É triste. A gente vê nas redes sociais, eu gosto, eu sigo Justiça de Saia, que eu acho incrível, e quando você vê aquilo, fala, é isso que eu quero, é isso que eu pretendo, sabe? É isso que eu quero chegar cada vez mais próximo das pessoas, da nossa realidade aqui, da nossa cidade, porque quando a gente fala, a Thalita falando, né, do que acontece em São Paulo, da vivência dela, a gente fala, gente, se eu chegar nisso, eu já estou feliz. Porque a gente ainda está, é uma coisa tão crua, é uma coisa que é um embriãozinho mesmo, que a gente fala que a gente está cuidando ali, sabe? É uma gestação, que eu falo, quando esse bebê nascer, já é um avanço tão grande, entendeu? E, e é isso que nós precisamos começar a trabalhar. Deixar isso evidente, por todo tipo de rede social possível, a gente conseguir parcerias com os jornais locais, com a imprensa local, com tudo que a gente puder, para que as pessoas saibam que isso está acontecendo. Porque quando eu falo, hoje eu estava na academia, e eu comentei, sabe, assim, as pessoas, nossa, eu quero participar, eu quero sim ajudar, eu quero fazer, que legal, que isso é importante. Então, é isso que a gente precisa, é começar. Porque a partir do momento que você começa, as pessoas começam a se interessar, as pessoas vão começando a entender, a gente conversa com aqui, ali cidade pequena é mais fácil, né? Porque você tem essa coisa de todo mundo conhece todo mundo. Então, é mais fácil você chegar nas pessoas. Para nós é mais simples. Você sempre fica sabendo quando as pessoas sabem que você participa ou quando você trabalha com isso, quando você estuda isso, chega, sabe? As pessoas te procuram. Porque eu não quero ir em alguma coisa assim, olha, eu tenho medo de ir na delegacia, porque eu conheci uma pessoa que ela foi na delegacia, ela foi para Atibaia, a guarda municipal levou, aí levaram o agressor. Quando ela chegou na casa dela, ele já estava lá, sabe? Até o ponto dela chegar de volta em casa com os filhos, ele já estava esperando. E claro, não foi uma recepção agradável. Então é isso. As pessoas vêm te procurar porque ela quer ouvir uma outra forma. E essa questão de você poder aceitar essa denúncia, você ter uma outra forma de fazer essa denúncia, realmente é essencial, porque esse caminho acaba sendo um pouco de delegacia, na nossa cultura, a gente ouve as mulheres falando assim, ai, mas eu nunca passei por uma delegacia, eu nunca fui numa delegacia, a minha família nunca foi numa... O que as pessoas vão pensar? Eu chegar a esse ponto, é meu casamento, e meu filho, quando meu filho, sabe? Então, essa questão é muito difícil para a realidade. Eu vejo, assim, pelas pessoas que eu convivo, falo assim, não, na minha família nunca ninguém chegou a ponto de ir para uma delegacia, de ir para um fórum, de ter uma coisa. Você é a primeira pessoa da minha família. Então, isso precisa ser desmistificado, de ser visto como naturalidade, de eu vou passar, eu vou aguentar, eu preciso aguentar. E eu tenho uma situação, acho que eu só falei com a Andrea, minha mãe. Minha mãe, ela passou por algumas situações durante a vida inteira e ela falava assim pra gente, quando eu ficar viúva, eu vou viver de verdade. Quando eu ficar viúva, eu vou ter liberdade para fazer alguma coisa. Nunca teve violência física, nunca teve essa parte, mas tinha coisas que eram, sabe, difíceis. E minha mãe faleceu num acidente. Então você fala, sabe, olha, ela esperou, gente, 50 anos, ela faz 50 anos de casamento. Hoje meu pai mora comigo, eu que cuido, sabe? E tudo, mas ela passou por isso. Então, é porque ela não podia.
porque ela não ia ser a pessoa da família dela que ia enfrentar isso de uma outra forma, como eu tive essa coragem de enfrentar. Porque a minha família falava, não, mas você não pode fazer isso. Ai, como é que você vai criar seus filhos? Sabe? Mulher ficar estudando, mulher ficar saindo de casa, mulher grávida indo para a escola, indo para a faculdade, que absurdo. Então, eu fui uma das primeiras da minha família a ter curso superior, de chegar numa pós-graduação, de trabalhar e ter esse tipo de atitude. Então, é sobre isso. Quando a gente fala nessa dificuldade, é sobre isso. Então, assim, o Agosto Lilás é ter que trabalhar muito mais isso. Eu acredito que aqui em Piracaia mesmo são poucas as pessoas que sabem sobre isso. A questão de chegar a ponto de uma denúncia aqui ainda isso é muito mais difícil. E o enfrentamento à violência também é mais difícil por ter essa cultura. Então, é isso. Queria agradecer a todos. Eu queria mandar um beijo para a Mica, para a Tainá, para a Luísa, que são pessoas que estão aí junto com a gente na construção da ONG. E, gente, para mim foi incrível, sabe? Tô ainda nervosa, tô ainda suando, sabe? Não tô aquela coisa de estar relaxada, não pense que tô super tensa aqui de estar falando com vocês, mas isso a gente vai melhorando aos poucos, porque ainda dá aquela coisinha de, sabe, de abrir, de falar um pouquinho. Quando eu falo de mim, acho mais fácil, mas quando eu venho com essa história da minha mãe, que eu venho com um pouco disso, ainda é um pouquinho difícil, dá uma entaladinha, eu queria pedir desculpas. Mas foi incrível, Thalita, sensacional, sabe? Nossa, Eu que agradeço, gente, imagina. uma honra, imagina, que fofa, que linda. E Patrícia, Andréia, todos que estiveram presentes, obrigada mesmo de coração. E nós teremos, sim, outros papos, acho que é só um comecinho, né? Eu tô ainda, né? Eu falo assim, tenho muito que aprender, tenho muito que buscar. Esses dados, assim que eu tiver a estatística, eu venho mostrar para vocês. São 11 cidades, né? E Piracaia, o artigo provavelmente vai estar pronto no final do ano. Assim, esperamos. E, se Deus quiser, publicado tudo bonitinho e a gente é um começo. Tá? Obrigada mesmo, de coração. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, de ouvir vocês. Muito obrigada. Eu só queria falar uma coisinha antes de fechar, a Andréia vai fazer o encerramento. Eu vim aqui em busca de estratégias, né? E estou saindo assim muito agradecida e cheia de anotações, né? São coisas que, com certeza, nós vamos sentar, né, Andréia, todos nós aqui no conselho, e vamos discutir. Nossa, assim, foi muito elucidador, deu um norte, sabe? Thalita, obrigada pelas suas considerações legais, pela sua experiência. Maga, perfeito, está aqui pertinho. E é isso, gente, muito obrigada. Eu consegui o que eu vim buscar. Acho que o grupo conseguiu o que queria. Muito legal. É uma sementinha, né, Andréia? É a primeira sementinha, né? É isso mesmo. Eu só tenho que agradecer, já pedir que vocês retornem, né, em algum outro momento. Agradecer a generosidade de vocês se colocarem aí à disposição desse encontro, né, para dar um alívio aí nessa demanda. É claro que não é aquele alívio que a gente fica tranquila, não, é um alívio mas que faz a gente se movimentar, caminhar, todo mundo aqui super elogiando, e muito obrigada mesmo, né, porque hoje às vezes as pessoas ficam atrás, assim, de grandes nomes para falar, né, e a gente está num grupo bem bacana, que tem mais de 30 mulheres, e que tem pessoas muito potentes ali, né? E a gente tem que fazer isso, pegar essas mulheres, ouvi-las, trazer experiências de fora, mas experiências reais de pessoas que vivem isso, que estão nessa luta, né? E vocês foram essas pessoas hoje que nos ajudaram muito. E é como a Paty falou, né? Agora a gente pegar isso aí que vocês, nessa bomba que vocês jogaram aqui, como diz a Nicole, né? Joga a bomba e sai fora.
E aí a gente fazer alguma coisa bacana com isso, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Thalita, Maga, Patrícia, arrasou. Obrigada a todo mundo que participou hoje aqui com a gente. Um beijão. Isso. Boa Boa semana para todos. semana. Tchau, tchau, Obrigada, gente. gente. Tchau, boa semana. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, Boa tchau. semana. Boa semana para todos. Foi um prazer. E vamos para a Foi um luta, prazer. gente. Tchau, tchau. Beijo. Juntas. Beijo. Tchau, tchau.